Saudações a todos, eu sou o professor Neidson Carlos. Estou aqui para falar hoje para vocês sobre orientação. Vocês conhecem o esporte orientação? Orientação é um esporte que consiste em você percorrer um determinado percurso pré-traçado no terreno, marcado em um mapa, que vai te orientar a você percorrer esse percurso. Você vai, para isso, também fazer uso da bússola para te auxiliar e procurar passar pelos pontos de controle, onde haverá um objeto conhecido como prisma, que é esse objeto aqui. E para registrar a sua passagem, nós teremos um picote, teremos um receptor de chip. Esse esporte, ele é, na educação física, conteúdo fundamental para o aprendizado, para o ganho cognitivo, além da possibilidade de interdisciplinaridade. Poderíamos utilizar outras disciplinas junto com a educação física. Também é extremamente lúdico e, no esporte, uma possibilidade maior de ser praticado por toda a família. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse esporte? A corrida de orientação foi trazida ao Brasil pelos próprios militares na década de 80. A corrida de orientação nos países nórdicos, Suécia, Noruega e outros países lá na Europa, ele é currículo escolar, então as crianças aprendem orientação na escola desde pequeno. A área do país é toda mapeada. Uma família, para ir fazer uma orientação no final de semana, ela vai numa livraria e compra um mapa de um parque tal que ela quer ir lá fazer, vai no final de semana e vai realizar. Aqui no Brasil, como a gente depende de poucos mapeadores para fazer mapa, então se aproveita competições civis como essa para vir e praticar o esporte. E quando se descobriu a orientação como esporte, alguns militares foram lá fora, conheceram o esporte e trouxeram para o Brasil na década de 80, no qual foi se expandindo dentro do Brasil. Hoje a gente já tem confederação, se eu não me engano, 14 ou 15 federações estaduais, mais de 100 clubes, ocorre campeonato estadual, campeonato nacional, campeonato sul-americano, todos os campeonatos civil, fora os campeonatos militares que o Exército e as Forças Armadas participam todo ano nos mais diversos lugares do mundo. Disputado individualmente, os orientistas têm que ultrapassar os obstáculos de um solo rochoso e obedecer às metas de um percurso em menos tempo. Durante a prova, os atletas são orientados por um mapa. Nele estão os pontos a serem percorridos até a linha de chegada. A bússola é o acessório de orientação para facilitar o atleta a se localizar no percurso. A pontuação é marcada através deste chip. O próprio atleta faz a contagem de pontos eletronicamente durante a corrida. Para quem não conhece, seria mais fácil dizer que orientação é um rally a pé. Então, onde o atleta munido de uma bússola, um mapa e um chip que vai registrar a passagem dele pelo percurso, ele tem que realizar um percurso a pé no menor tempo possível. Vista a explicação do que é o esporte de orientação, vamos ver agora a sua aplicação na escola. Na educação física escolar, é muito importante o emprego da orientação e está dentro do BNCC, nas práticas corporais de aventura, porque é uma atividade que aumenta demais a cognição. Principalmente na Europa, ela é estimulada antes mesmo da alfabetização, a partir dos 4 anos de idade. Eu explico por quê. Porque a criança que começa a praticar orientação, assistida logicamente, modificando alguns símbolos que são universais, mas eles estão lá, ela começa a interpretar sinais, tomar decisões, conviver no meio ambiente, conviver na natureza, respeitar o meio ambiente, tudo isso assistido, obviamente, mas já começa a trabalhar a questão cognitiva. Tudo isso em meio à natureza. Então, dentro de um percurso de orientação, não precisa ser um mapa oficial dentro da escola. Você pode fazer isso num croquis, numa planta, num mapa que você mesmo, professor, pode desenhar. A gente vai ver como é que é feito isso depois, tá? Então, o que precisa ter? Os prismas, né, o ponto de controle, alguma coisa para marcar o ponto de controle que ele tem que passar. E o Chicard, o chip, não precisa ser o Chicard. Pode ser um adesivo, pode ser um bonequinho, pode ser uma pergunta de português, uma pergunta de matemática, uma pergunta de ciências, que no final da prova ele vai ter que ter respondido certinho as perguntas. Olha aí o componente multidisciplinar, tá bom? Como eu estava dizendo, a convenção cartográfica, a linguagem do mapa, ela é a mesma no mundo inteiro, tá? As sinaléticas e as convenções cartográficas. Outro componente que você pode empregar aí, o professor de geografia, né, a multidisciplinar. E, inclusive, haverá competição internacional ano que vem, escolar. Então vamos lá, as competições são divididas por faixa etária e por sexo. Os locais são realizados
floresta e meio urbano. A gente chama de floresta mais meio natureza e meio urbano, parques e locais onde não exista trânsito de automóveis, para que a gente possa correr. E a gente chama isso de percurso floresta e percurso sprint. O mais importante é gostar de ficar junto à natureza, né, aproveitando e cuidando dela ao mesmo tempo. Isso é importantíssimo. Isso é uma das regras da orientação. E são 4 tipos de modalidades de corrida de orientação, são 4 tipos de competição. O foot-ou, que é o que a gente mais pratica, que é o percurso realizado a pé. Você faz caminhando ou correndo. Tem o trail, que é interessantíssimo, feito para as pessoas com deficiência, né? Existe o MTBO, que é feito com mountain bike, e tem o ski-ou, que não é praticado no Brasil por motivos óbvios. Continuando, sobre a corrida de orientação. Aí o praticante que escolhe o caminho que vai fazer na natureza. Isso gera um componente mental e lúdico fantástico, que faz com que a cada ponto de controle que você encontre, você tenha uma vitória. Não é um gol não, igual no futebol, é uma vitória. Tá? Pode ser realizado em grupo, em família, com o professor, com os alunos. O competidor será a sua bússola, que vai aprender a utilizar. Aí também pode entrar um componente multidisciplinar com outros professores. O mapa e a sua inteligência. Nada mais é preciso para que ele trace o seu próprio caminho. E quando chegar ao fim da corrida, ele vai passar por todos os pontos de controle e cumprir o seu trajeto. Tá? Isso pode ser feito dentro da escola, em toda a área da escola. É uma atividade que acompanha o homem desde a sua origem, desde que ele é nômade, porque ele precisava caçar e coletar frutas. Antes de ele começar a criar e plantar, ele precisava andar. E ele se orientava pelas estrelas, ele se orientava pelo sol, pelo musgo das árvores, etc. Isso estimula a nossa cognição. E, principalmente, faz um ênfase muito grande à educação ambiental, que pode também ser um conteúdo multidisciplinar, com ciências, biologia, etc. O mapa ou a carta de orientação, ela pode ser, como eu disse, feita por professor. Você desenha o seu mapa, faz um croquis, faz uma planta, tá? A gente vai ensinar isso depois em outras ocasiões. Aqui é um exemplo de um mapa de um parque na cidade, tá? E a gente tem que ter só o ponto de chegada, o ponto de partida e o ponto de controle, que são marcados pelo seguinte: é um triângulo, a largada, a saída, você sai do triângulo e você chega em 2 círculos concêntricos. E cada ponto de controle é marcado por um círculo numerado. Tá bom? Aqui está um exemplo. O que o orientador, o que o orientista vê quando ele vê uma carta e que a criança também começa a ver? Ela começa a entender que tudo que é verde é vegetação. Ela começa a entender que tudo que é azul é água. O que é trilha, ela consegue identificar porque ela aprende os sinais, do que é uma estrada, ela aprende o sinal do que é uma cerca, que é um pontilhado na diagonal, ela sabe o que é plantações pelo tipo de desenho, o que são árvores isoladas, o que são árvores destacadas no terreno, o que são arbustos, o que é cupim, etc, etc. Olha que legal. Saber interpretar esses sinais. Olha só o componente cognitivo aí. As regras básicas da orientação, pessoal: passar por todos os pontos de controle, marcar não só com o chip, mas com o meio que você criar para passar pelo ponto de controle e preservar a natureza. Alguns equipamentos que a gente recomenda utilizar quem vai praticar o esporte, né, porque vai para o mato, então calça comprida é obrigatório, tá? Que você escolhe o caminho, tem gente que escolhe passar pelo meio do espinho. Então, na escola, como é que a gente faz? Na escola, a gente faz dentro da escola, dentro da sala de aula, a gente faz atrás da quadra, todos os locais. E muita gente conhece como caça ao tesouro, uma brincadeira chamada caça ao tesouro, que na orientação a gente faz na escola, tá? Como é que a gente faz essa caça ao tesouro, né? A gente faz utilizando adaptações cognitivas, de acordo com a capacidade da idade, né? Eu falei bichinho, para quem não sabe ler ainda, e aí vai aumentando, né? E improvisa. Por exemplo, aqui, ó, as crianças aqui, elas estão construindo os prismas, e depois elas distribuíram nessa planta que o professor fez, que é da escola, que está a quadra, que estão os prédios, aí distribuiu pela escola toda. Esse professor colocou dentro da sala de aula, que legal, as adaptações. Esse outro fez uma planta da escola também, ó, que está a quadra, que estão os prédios, ele colocou vários prismas, tudo pode ser adaptado. Esse aqui fez na sala de aula, mas olha o que ele fez, que legal. Ele bagunçou a sala de aula para ficar mais interessante a brincadeira.
Então essas adaptações são feitas, as pistas de azimuth, como utilizar a bússola, o que é um azimuth, tudo isso tem que ser ensinado para a criança. Isso tudo gera um conteúdo cognitivo muito interessante. Tá bom, pessoal? Então é isso.